Obedecer é também, e sobretudo, dizendo sim ao outro, repetir sempre não a si mesmo. Obedeço sem discutir, pois não quero problemas. Obedeço cegamente, pois não quero ver, saber, interrogar, medo de mais do que eu poderia descobrir. Obedeço terrivelmente, pois não quero correr o risco da solidão, duro demais, complicado demais. Obedeço automaticamente, pois não quero correr o risco de arruinar minha vida, minha carreira, meus hábitos. Obedecer é dizer não a si mesmo, dizendo sim ao outro. Continuo então a minha apresentação do livro Desobedecer, de Frédéric Roth. Este é o segundo e último vídeo que estou fazendo sobre o livro. Se você não assistiu o primeiro, recomendo que o assista. Na sequência do livro, depois de introduzir a temática do conformismo, o autor vai retomar o caso do Adolf Eichmann, sobre o qual já falei um pouco no vídeo anterior, porque é um caso que é bastante interessante para se pensar nessa questão da obediência. O autor vai falar sobre como existem pelo menos duas narrativas conflitantes aí que tentam analisar o caso do Eichmann e a sua alegação de estar apenas obedecendo, apenas cumprindo ordens. Uma das narrativas é aquela que vai pintar o Eichmann como se ele fosse um grande monstro odiador de judeus, uma pessoa muito malvada, e justamente por causa desta malvadeza que ele teria contribuído aí para o extermínio desses judeus, os levando até os campos de concentração. Já a outra narrativa vai colocar o Eichmann como se ele fosse um sujeito absolutamente medíocre, que de fato apenas está cumprindo ordens, que não pensa sobre o que está fazendo, que apenas segue as ordens cegamente. Bom, e segundo o Groth, essas duas narrativas, cada uma delas vai ter os seus problemas. A primeira delas é que, ao colocar o Eichmann como um antissemita monstruoso, ela acaba tirando toda, de certa forma, a responsabilidade de todo o sistema que estava operando aí na Alemanha nazista. Ela acaba meio que justificando todo o absurdo dos campos de concentração a partir da suposta monstruosidade de meia dúzia de indivíduos. Já a segunda narrativa, aqui coloca o Eichmann como um indivíduo medíocre que apenas está cumprindo ordens. Ela acaba tirando a responsabilidade do indivíduo e supervalorizando o sistema. A explicação alternativa que o Groth vai tentar desenvolver é a de que o Eichmann não seria nem um grande monstro antissemita e também não apenas um indivíduo medíocre que só obedece. Ele vai colocar o Eichmann naquela categoria da superobediência, ou seja, o Eichmann como um sujeito que obedece, ok, porém obedece engajadamente, obedece com vontade. E continuando nesse raciocínio, o autor vai defender a ideia de que se indivíduos como Eichmann tivessem exercido a obediência à mínima, sobre a qual eu falei no vídeo anterior, se tivessem obedecido de uma forma desengajada, em pouco tempo o caos completo teria reinado no Terceiro Reich. Não devemos imaginar o Terceiro Reich como uma máquina perfeitamente lubrificada, uma organização hierárquica e vertical impecável. Entre os órgãos do Partido Nazista, as estruturas de Estado e as células administrativas, o sistema abrangia uma multiplicidade discrepante de centros de comandos, hierarquias contraditórias, com atritos perpétuos, serviços acometidos por rivalidades. Era preciso batalhar para poder obter as autorizações necessárias. Em pouco tempo, o caos completo teria reinado,
A máquina de morte teria descarrilado se Eichmann tivesse sido um submisso ascético, se tivesse obedecido à mínima, de má vontade. Mas ele se desdobrava para encontrar soluções. Cada um é, por definição, responsável por sua superobediência. Após ter relacionado a submissão com a figura do escravo, a subordinação com a figura da criança, o conformismo com a figura do robô, o Frédéric Gros vai nos apresentar mais um estilo de obediência que ele vai chamar de consentimento e que ele vai relacionar com a figura do cidadão. O consentimento seria um tipo de obediência, um estilo de obediência em que a pessoa aceita, consente em ser dependente de outro, aceita estar sob o comando de outro. Então, é um tipo de obediência que, segundo o autor, supõe um ato inicial de renúncia. E é o estilo de obediência que vai estar relacionado à obediência às leis, às normas que acabamos criando para poder conviver em sociedade. Vai haver no pensamento político a ideia de que em algum momento, em algum passado meio que místico, quando os humanos decidiram viver juntos, fazer sociedade juntos, teria se constituído uma espécie de consentimento inicial, um pacto do tipo: vamos viver em sociedade, vamos criar leis, regras de convívio, vamos seguir essas leis, etc. E o autor vai desenvolver ao longo desse capítulo toda uma discussão sobre se esse tal de consentimento, de pacto inicial, ele diria respeito a exatamente a questão da obediência às leis, ou se na verdade ele diz respeito a um pacto que diz respeito muito mais à ideia de fazer sociedade juntos. O autor vai acabar defendendo essa segunda opção. O consentimento inicial diz respeito a fazer sociedade, não a obedecer leis, sobretudo quando se tratam de leis injustas. E então, a partir dessa explicação, ele vai introduzir uma forma de desobediência, que vai ser a desobediência civil. A partir do momento em que o autor decide que esse consentimento inicial, supostamente concebido por nossos ancestrais, ele diz respeito à decisão de fazer sociedade juntos e não necessariamente de obedecer leis, abre-se um espaço para que as pessoas que estão participando desse fazer sociedade juntos, ou seja, nós mesmos, para que possamos questionar essas leis, sobretudo quando se tratam de leis injustas, não obedecendo cegamente a elas só pelo simples fato de terem passado por um rito institucionalmente legitimado. Aí que vai entrar a desobediência civil, que, segundo o autor, vai ser um tipo de desobediência sempre coletiva, que vai surgir a partir de um descontentamento, de uma discordância sobre leis injustas, principalmente, e que vai ter como objetivo principal uma retomada desse contrato inicial, desse vamos fazer sociedade juntos. A desobediência civil apoia-se na constituição de um coletivo que exprime a recusa de ser governado assim. Longe das tomadas de posição individuais expressas por cédulas de voto ajuizadamente introduzidas na urna e que, como querem nos fazer acreditar, resumem a democracia, trata-se de voltar à essência viva do contrato. Nós fazemos corpo, fazemos sociedade desobedecendo coletivamente, levando um projeto alternativo de viver junto, fazendo vibrar uma promessa social, a urdidura de pluralidades e não a construção de uma unidade de todos ao preço da renúncia de cada um. Seguindo com os diferentes estilos de obediência e desobediência, o autor vai nos apresentar a obrigação ética e a dissidência cívica, respectivamente um estilo de obediência e outro de desobediência, que vão sair desse contexto mais coletivo, mais social, onde vão operar o consentimento e a desobediência civil, e vão tratar de um âmbito mais íntimo, mais pessoal, mais precisamente na relação que cada um estabelece consigo mesmo.
A obrigação ética seria então aquela situação em que eu comando a mim mesmo, eu ordeno a mim mesmo a obedecer uma determinada ordem. Algo que fazemos praticamente o tempo todo e que, segundo o autor, vai se demonstrar uma prática necessária para se estabelecer uma relação harmoniosa do eu comigo mesmo. Eu ordeno, eu comando a mim mesmo a obedecer. O domínio perfeito de si e a obediência soberana a si mesmo, seu inverso, produzem uma ordem interior. O comportamento devasso, a conduta injusta se pagam com a quebra dessa harmonia que garante a amizade consigo mesmo. Cometer um crime, diz Arendt, é aceitar viver o resto dos dias na companhia de um assassino. Si mesmo. É destruir a camaradagem mesma dessa relação consigo que nos torna, nós para nós mesmos, vivíveis. Já a dissidência cívica, ela também vai operar nesse âmbito mais pessoal, mais íntimo, e o que vai caracterizar ela principalmente é uma decisão, uma constatação de que não dá mais para seguir obedecendo. Ou seja, a pessoa ela se manteve obediente até um determinado ponto, porém chegou o momento em que a sua consciência disse que aqui não dá mais para continuar, é o limite, é hora de passar a desobediência. O autor vai colocar essa dissidência cívica meio que como um contrário da submissão, pensando que uma das características da submissão era a impossibilidade de desobedecer. No caso dessa dissidência cívica, vai haver uma impossibilidade de seguir obedecendo. Nos capítulos finais do livro, o autor vai traçar uma série de relações entre a obediência e a desobediência e as responsabilidades que vão acompanhar tanto o ato de obedecer quanto o de desobedecer. E ele vai relacionar essas responsabilidades com algo que ele vai chamar de um si indelegável. Um si de si mesmo, de eu mesmo, e indelegável no sentido de que eu não posso delegar a ninguém, eu não posso delegar a outro essa decisão de obedecer ou de desobedecer e as possíveis consequências que vão vir após essa decisão. Usando aí uma palavra do próprio autor, trata-se de um fardo que ninguém pode carregar em meu lugar, ninguém pode desobedecer em meu lugar. É preciso talvez ir ainda mais longe e concluir fazendo um último ajuste no pensamento. Esse avanço é ao mesmo tempo uma volta, pois trata-se de reencontrar a luz grega, aquela que Lavoisier capta quando ele inventa esse sintagma incrível. Vejo-vos obedecer lamentavelmente, mas sabei que ao obedecer, constituí-vos traidores de vós mesmos. O que é um traidor de si mesmo? Você não entendeu nada? Nada. Não entendeu nada das injustiças gritantes, das transações ignóbeis? Nada, realmente nada. Mentiroso. A verdadeira traição é quando mentimos a nós mesmos. Obedecer é se fazer o traidor de si mesmo. Ao final das contas, não obedecemos ou obedecemos pouco por medo do outro. Do que temos medo realmente é da liberdade, aquela que obriga, que intima e desencadeia em cada um de nós esse movimento de desobediência que começa por si mesmo. De um modo geral, a mensagem que o Gros vai acabar nos passando aqui no seu livro Desobedecer é a de que, de certa forma, nós somos, em parte pelo menos, responsáveis por muitas das coisas ruins existentes em nossa sociedade, a partir do momento em que optamos por permanecer tão obedientes, tão conformados com todo esse sistema que mantém essas coisas ruins. E que talvez muitos desses males poderiam ser, se não evitados, ao menos reduzidos, se optássemos com mais frequência pela desobediência, pelo não conformismo. E, no entanto, essa decisão de desobedecer é uma decisão que cabe somente a nós, uma decisão que ninguém pode tomar em nosso lugar.
Ao mesmo tempo, ele vai falar ao longo do livro sobre como a opção pela obediência ela pode, na maioria das vezes, ser mais cômoda, mais fácil. Enfim, é um livro bastante agradável de se ler e eu o recomendo bastante para se compreender melhor aí esse fenômeno da obediência e da desobediência, principalmente. Se você se interessou pelo conteúdo do vídeo do canal, o convido a se inscrever, a curtir o vídeo, compartilhá-lo, etc. Até o próximo vídeo.